Estamos online, obrigado Wesley querido, obrigado Bispo José Carlos, e eu estou aqui dando o meu testemunho, né, de quando nós vínhamos aqui, logo no início, para os cultos das terças-feiras, e sabe que era dramático, né, porque eu já tinha aquela visão até do culto pequeno e também ainda estava caminhando, né, crescendo. Eu era presbítero, para vocês terem uma ideia, estava bem novo ainda no ministério, ainda tinha muito que aprender, e hoje aprendi muito, inclusive que eu ainda tenho muito que aprender. Naquela época eu achei, olha, o pessoal do coral vai estar em peso, por exemplo, né? E para minha triste surpresa, no primeiro culto eram 6 no banco, no segundo eram 5, no terceiro 4, no quarto culto, que aí completava um mês, só eram 3, ficou o João, a Marli e a Sandrinha, 3, e eu falei, Senhor, aí eu tive que ir para o espiritual, né, eu fiz as contas, ainda bem que eu sou bom de matemática, falei, Jesus, não é que eu estava enganado no meu sorriso, minha simpatia, minhas brincadeiras, não pôde atrair ninguém, e Deus disse, não, Danielzinho, puxando a minha orelha, não é com você não, é comigo, eu vou enviar. E eu disse, Senhor, E eu falei, peraí, mas eram 6, se ficaram 3, é a metade, média 5, passei raspando, e Deus disse, passou, mas melhora a criança, né? E eu aprendi isso, e eu estou aqui. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. E aí eu estou. E aí eu falei assim, Paizinho querido, mas vamos fazer um acordo, Senhor. Eu sei que eram 70 os seguidores mais próximos de Jesus, né? Eram 70, mas na verdade, ali na Via Cruz, naqueles momentos derradeiros, só 12, e um ainda ia te trair. 12 ficaram contigo, um ainda ia te trair. Que tem às terças-feiras pelo menos 12. Então, graças a Deus, que eu agora chego aqui, eu conto. Se tem mais de 12, eu digo, opa, estou aprovado. E eu ainda sei que pode no meio ter alguém para trair, tá, gente? Olha, isso aí exige uma maturidade tremenda. Bispo, você fala umas coisas para a gente, dá nem vontade de vir a terça-feira. Irmãos, me desculpe, eu não posso fazer nada. Eu peço desculpas a você que presencialmente, você pela internet, se você passar esse pensamento pela tua cabeça, aí eu não posso, com os carnais eu não tenho como lidar. Eu estou aqui pelos espirituais. Desculpem os carnais, eu não tenho tempo para os carnais. Quem se preocupa com os carnais não tem tempo para se ocupar com os espirituais. Então é assim, com essa saudação, que eu venho hoje dizer a você, seja muito bem-vindo a mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Bom, chegamos então ao tema. 3 últimas aulas, eu preciso lembrar isso aqui. Os 3 últimos cultos, fizemos parte 1, parte 2 e parte 3, né, sobre a questão da paz, de sermos pacificadores, e foi profundo isso. E foi um eixo de amarração. Eu tenho a verdadeira, assim, sensação, e por que não posso dizer, uma revelação espiritual, porque ela é a 7ª bem-aventurança, né? O número 7 é sempre o número da perfeição, quando fala dos pacificadores, como no eixo de amarração, como se essa questão de ser um pacificador, porque às vezes o que a gente, né, contempla aí no meio, que não podia ser assim, mas no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, em vez da gente encontrar pessoas que sejam pacificadores, pessoas que busquem um eixo de comunhão, pessoas que entendam que nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores, e às vezes a gente não vê muito disso nas pessoas, e é dramático, porque isso é relacionamento interpessoal. Eu disse, e preciso repetir hoje, estamos numa síntese da aula máxima, das aulas, das 3 aulas, e eu disse isso,
né, nos 10 mandamentos, 7 deles tratam de relacionamento interpessoal. Então, essa complicação. Então, sermos pacificadores, e aí esse eixo da sétima bem-aventurança amarra, né, para você dizer que a pessoa só chega a ser uma pessoa realmente com essa bem-aventurança de um pacificador, se ele conseguir esse crescimento desde a primeira bem-aventurança. E depois que ele é um pacificador, ele está pronto, como filho de Deus, com as benesses, lembra que eu falei, que nós começaríamos a falar na nossa parte 3, a gente encaixa para hoje, são benesses de um filho de Deus. Só aquele que é chamado filho de Deus, só aquele que avançou ao ponto de ser um pacificador, ele vai conseguir, muito embora seja perseguido e caluniado, injuriado, né? Como diz no contexto do nosso texto base, ele vai conseguir viver a paz de Cristo, ele vai conseguir estar no eixo da paz de Cristo, ele vai ser uma pessoa bem-aventurada. Só os bem-aventurados têm paz, a paz, que só vem com a sabedoria. Sabedoria gera paz, e o resto falta. As coisas desse mundo, é uma conta para pagar, é um filho na escola, é um carro, né? Tudo que você quer, sempre. Quando você pensa que tem o melhor telefone, eles lançam outro. E quem não quer, não é verdade? Se alguém quiser me dar um iPhone 13 aí, eu recebo de bom grado. Tira foto da lua, o meu não tira. Né? Tá bom, eu vou que... A carne quer tudo isso, mas eu não posso me deixar dominar por nada disso. Isso não pode tirar a minha paz. Bispo, está vendo o eixo da sétima bem-aventurança? E é interessante que aqui nesse livro para no capítulo 8, com 8 bem-aventuranças, mas na verdade, lá Mateus capítulo 5, coloca aí para mim, por favor, o versículo 10, Joás querido. Vamos ver o texto base, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você, ok? Fomos gerados pela palavra, a palavra é a justiça. Fomos gerados pela palavra, né? Regenerados pela palavra, temos que viver essa palavra, a justiça de Deus está na palavra, e diz, porque deles é o reino dos céus. Então, toda a base está nessa justiça. Então, somos bem-aventurados, por quê? Porque aí você que é um bem-aventurado, você que é perseguido, você que não se rende a esse mundo, você tem uma conexão plena com a tua eternidade, e isso não tem terra que interrompa, é de eternidade a eternidade. O caminho, a verdade e a vida. É Jesus vivo em nossos corações. Aí depois do versículo 11, e aí com máxima vênia, eu acrescentaria uma 9ª bem-aventurança. Assim como são as 9 características do fruto do Espírito. Olha que conexão poderosa. Aí é como se fosse uma nona bem-aventurança. Sabe, mais uma característica. Ele diz, bem-aventurados sois, ele não repete a frase? Quando? Quer dizer que são coisas conexas, mas que se destacam. Perseguidos, e agora ele diz, injuriados. Você sabe o que é uma injúria? Diz, mentindo disserem todo mal contra você. Gálatas 5, ora, as obras da carne são conhecidas, ok? Aí ele fala das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, vamos lá, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, discórdia, dissensões, facções. Ele diz, obras da carne, elas são separadas, tá? São obras, são diversas, elas podem se manifestar separadamente, as obras da carne. Olha bem como é interessante o Gálatas 5, a partir do versículo 19, depois diz assim, inveja, bebedice, glutônia. Tem gente que fala assim, mas eu sou tão fiel, né?
Eu sou tão fiel, eu sou... Mas e aquela outra questão? Ah, não, mas eu sou tão bonzinho. Tá, mas e aquela outra questão? Elas se destacam separadamente. E uma delas mancha o fruto do Espírito. Olha que coisa interessante. Precisamos bater nisso, porque nós precisamos saber que nós temos que ter uma postura radical, inegociável, com o que é graça de Deus. E aí ele amplia, ele fala de tudo isso, ele fala bebedice, glutonaria, aí depois ele abre um leque aqui que é dramático, irmão, sabe por quê? Porque ele não fala, ele diz, e coisas semelhantes a essa, quer dizer que tem coisas que não são nada disso, mas parecem com essa. A palavra diz, evitai a aparência do mal. Isso é muito forte, Elias. É por isso que não dá para negociar. Tem gente que fica buscando aí, vou ver lá, aquela igreja. Não, o nome diz que é graça. Irmãos, graça, mas não tem, de graça mesmo não tem graça nenhuma. Eu acho até muito sem graça, desculpe aí. Acho bem sem graça. Literalmente falando. Cuidado. Porque a pessoa não pode dar aquilo que não tem. Então ele disse, semelhantes a essa, ele disse, outrora vos preveni, nem herdarão o reino dos céus o que tais coisas praticam. Então ele está dizendo ao povo de Deus, e ele está dizendo que existem umas coisas que pessoas praticam como coisas normais, é o que ele está dizendo, não é que, meu Deus, eu fiz isso ontem, vou para o inferno, não, irmão, calma, não. Se você hoje se atentou para isso, se você cai em si, você deixa isso, você não é do inferno, você é de Deus. Agora o ímpio não. O ímpio vai praticar isso e vai bem com isso. É diferente. Para isso que nós pregamos, para isso que a palavra tem que ser pregada, é para despertar. Agora, se a pessoa não desperta, das duas uma, ou ela está ouvindo o diabo, ou ela é do diabo. Bispo, tem filho de Deus que ouve o diabo. E tem filho do diabo que é do diabo. E o filho de Deus que ouve o diabo. Dura coisa. Desculpa, não queria estar na tua pele, não. Visto que você não ouve o diabo. Desventurado homem que sou, a minha carne. Minha carne só tem vontade de esmurrar, irmão. Você não tem noção. Vou começar a falar aqui. 7 anos de idade vendendo doce na rua. 11 anos de idade vendendo picolé em Duque de Caxias. Você não tem noção do que é a Vila Ideal, onde eu morei. O bairro 25 de agosto, que eu vendia picolé na porta da escola, quando não me tomavam o picolé, que eu era pequenininho. 14 anos de idade, cobrador de ônibus. Fiz aniversário, sabe o que minha mãe me deu de presente? Me levou ali em Marechal Hermes e tirou minha carteira de trabalho. Foi um presente maravilhoso. Hoje em dia é proibido para o jovem de 14 anos trabalhar, mas não é proibido roubar. Ele pode roubar, porque ele não vai na empresa, ele vai para o internato 3 anos, come, bebe, dorme, aprende a roubar, e sai de lá depois formado no crime. Você está entendendo como é a minha história? Estou falando da minha vida aqui para você, né? Imagina, aí depois aos 16 anos, vou para uma fábrica de tecido, em 6 meses, entro para limpar máquinas, mas eu aprendo a tecelagem, e começo a ganhar dinheiro. Aí começa o problema, porque aí eu não estava engajado na graça como hoje, começo a ter dinheiro, com 17 anos compro um Fusca 67, caramelo, imagina, com toca-fitas. Meus irmãos, aí eu não vou nem ficar contando muito mais para você, porque depois fui para Brigada Paraquedista, rapaz, não quero lembrar tanto disso, não. Brigada Paraquedista, Polícia Ferroviária Federal, depois trabalhar em banco, depois atingir nível de gerência, assumir uma corretora de seguros que estava parada há 2 anos, num ano chegar e ser chamado em Belo Horizonte, ser elogiado pelo diretor, porque eu produzi mais que o Brasil todo. Olha que potência, hein, irmão? Se eu for contar tudo para você, você vai nem acreditar que Deus mudou a minha vida. Tem gente que não acredita até hoje. Mas eu estou aqui,
vivendo esse momento lindo, de frente para você, sentindo o poder de Deus e sorrindo, em paz com a Bíblia e o que ela me traz, porque ela me faz macarioi, feliz, inabalável, mesmo perseguido, mesmo injuriado, recomanteneo manai. E para não parecer que eu sei só fazer paródia, como é bom ser um crente, como é bom. Como é bom ser um crente, como é bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom. Bispo, você não vai ler o livro? Eu posso ler se você quiser, mas eu gostaria que você lesse em casa, meu irmão. Posso ler, não tem problema, se for te fazer mais feliz, mas eu gostaria que você lesse, porque isso tudo está aqui, né? Na página 156, de Jesus quis mostrar que a pessoa que se separa do sistema mundano encontra um inimigo pela frente. Então é lógico, claro, que o mundo vai buscar nos afetar, né? João, capítulo 15, versículo 18. Perdão, quero voltar para mostrar as 9 características. Quase que eu escorrego na maionese. Vamos voltar lá. Eu ainda não mostrei para você as 9 características do fruto do Espírito. Perdão. Agora o versículo 22, olha. Mas o fruto do... Agora, veja bem, é um fruto só. Não podia passar sem essa conexão aqui, é importante. Mas o fruto do Espírito não são coisas separadas como a da carne. Esse aqui é uma situação que não dá para a pessoa dizer, não, mas eu tenho muito amor, mas vive se lamentando, vive brigando com todo mundo, vive triste. Não, mas eu sou alegre, mas a primeira situação que tem, tira a paz do outro. Não pode. Amor, vamos contar? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 ou não são? 9 características do fruto do Espírito, inseparáveis. 9 bem-aventuranças do Sermão da Montanha, incontestáveis. Tem que ter uma combinação nisso aí. Tá, agora podemos ir, né? Podemos ir. Eu preciso ler a conclusão do versículo 23 para você ver uma coisa interessante. Lá do 23, volta lá, filhinho. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Ou seja, se você está embasado nisso, não haverá o que te julgue. Não haverá nada que te contradiga, ainda que te caluniarem, que te injuriarem ou te perseguirem. Lá no finalzinho vão dizer, poxa, mas isso aí é braço duro, hein? Entende? Osso duro de roer, né? Era o ditado que minha mãezinha falava. Então, João agora, filho querido, João 15, 18, diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Isso é fato. Então, o apóstolo vai mostrando isso aqui no livro, né, essa questão que eu trouxe já também com o nosso testemunho aqui, com a nossa colocação mais pessoal. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Agora, 2 Coríntios, olha o que Paulo, testemunho de Paulo, porque a graça de Deus só se prega com testemunho. Olha a situação ministerial de Paulo. Paulo estava dizendo, olha, em jornadas, muitas vezes em perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Jesus Cristinho, hein? Então, o apóstolo dá um alerta sobre essas questões,
situações que nós ministerialmente precisamos entender, e ele cita aqui algumas coisas nesse contexto, falando até mais diretamente para líderes, né, para pastores. Isso passa por, novamente, vamos a Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 25 a 27, há uma remissão. Diz, todo atleta em tudo se domina, então o pastor tem que ter esse domínio, né? Aí ele diz, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Claro, o nosso chamado, a nossa vida, e isso vale para cada um que é cortado pela graça de Deus. Você tem que pastorear primeiro a tua vida, depois a tua casa. Saber que você é ministro de uma nova aliança. Tá bom, não precisa ir lá, Joás, senão a gente leva muito tempo, mas pode fazer uma remissão com 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, para você anotar, capítulo 3, versículos 5 e versículos 6, que dizem que nós somos, a nossa suficiência vem de Deus e que nós somos ministros de uma nova aliança. Ok? Somos preparados para isso. Estou citando 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e versículos 6, fazendo uma remissão, aqui na página 160, para você ler depois, e você ligar com 1 Coríntios, capítulo 9, que agora no versículo 26 ele diz, assim corro também eu, não sem meta. Ou seja, sabendo que a minha suficiência vem de Deus, sabendo que eu sou ministro de uma nova aliança, sabendo que eu tenho responsabilidades diferenciadas. Ele diz, não luto como desferindo golpes no ar, eu não faço como os da lei, que o da lei é só acusar todo mundo. Eles têm sempre uma acusação, sabe, Ivo? Eles têm sempre uma situação negativa, às vezes aconteceu há 10, 20 anos, mas eles estão com aquilo até hoje. Acusando, condenando, nem respeitam que a graça de Deus é um ministério de crescimento. Sempre acusando e sempre encontrando naquilo um apoio para continuar fazendo errado. Um erro não conserta o outro, dizia o grande poeta. Não é isso? Ele disse, não desferindo golpes no ar, né? Não acusando todo mundo. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Com esse texto, eu praticamente faço uma síntese dessas páginas, onde o apóstolo vai tratando e falando sobre líderes, sobre lideranças. Há um ponto aqui no finalzinho da página 160, para você ter uma ideia, eu grifei uma palavra, que às vezes a pessoa fala, o bispo nem leu o livro. Não vou ler mesmo. O livro você deve ler e reler. Mas a última palavra na página 60 que eu achei interessante, porque o apóstolo diz assim, os jornais se aproveitam dessas quedas e fracassos, falando da vergonha que às vezes acontece, porque esses ministérios ficam espalhando uma vergonha por aí, irmãos. Vergonha, graças a Deus, há 10 anos assumi a diretoria de missões e com zelo da graça de Deus, isso mudou, graças a Deus, mas é uma vigilância, imagina um sofrimento, calúnias, injúrias, muitas, mas o apóstolo fala assim, olha, os jornais se aproveitam, bem como dos escândalos, para assolar a curiosidade, é uma incitação, incitar a opinião pública contra o povo de Deus. Isso está lá nessas pessoas que querem chegar a uma liderança, mas e ser modelo? E ser um pregador? E ser alguém que é pastor da sua própria vida? Para depois pastorear a vida daqueles que os cercam? E a sua família? Ser um macarioi? Ser um bem-aventurado? Isso é chamado. Precisa ter trabalho nisso. Senão é desqualificado. Outra remissão que eu vou fazer aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículos 11 a 14. Eclesiastes 12, 11 a 14. Olha bem, hein? A palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Entende? Sabedoria gera paz. E o resto vem atrás. Está aí, é o eixo. Aí ele diz, demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado e canseira. Então não vou estudar mais, bispo. Não, é para estudar. É para estudar. Mas para que não seja só enfado e canseira, é que você não a pessoa busca desculpa para errar. Agora vamos no 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É que se você não fizer o primeiro dever de todo homem, o resto vai ser só canseira e enfado.
Então está vendo porque o fruto do Espírito são 9 características, é um fruto e você não pode esquecer de nenhuma delas. As bem-aventuranças são 9 bem-aventuranças e você deve entender todas elas. É isso. Estão aí as remissões para você poder entender melhor ainda. Página 163, a minha versão, na minha edição, diz assim: o que Jesus quer dizer é: se vocês tivessem o mesmo padrão de vida, se participassem de bebedice, mentiras, condutas escandalosas, tradições, adultérios, aí o apóstolo elenca uma série de coisas, depois de nos trazer o versículo de João, capítulo 15, versículo 19. Jesus dá um alerta, ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se você não é do mundo, você não faz coisas que agradam o mundo, você vai ser odiado pelo mundo, você vai ser perseguido pelo mundo. Agora, quando você vê um crente que está muito bem com o mundo, você fala: poxa, esse camarada está bem com todo mundo. Irmãos, convivência com todos, comunhão com poucos. Convivência com todos, comunhão com poucos. Muita calma nessa hora. Eu tenho postado aqui nas minhas redes sociais uma outra frase que eu tenho dito: tolerância sim. Né? Tolerância sim. Deixa até eu colocar aqui para eu me lembrar a frase que é forte também. Cumplicidade não. Tolerância sim. Cumplicidade não. Porque se você não tiver tolerância, a verdade é que você vai o quê? Odiar. Lembra que eu expliquei numa das aulas passadas? Amar é não odiar. Você vai tolerar. Apesar de você odiar a prática do homossexualismo, você vai tolerar o homossexual. Desculpe. Não sei até quando a gente vai poder falar isso no altar. Eu vou continuar falando, irmãos. Enquanto Deus me honrar com vida e força, vitalidade, eu não vou negociar com essas coisas, não. Está registrado. Mesmo na edição, está registrado. Então, na página 165, há uma pergunta, né? Os nossos alvos, então, agora, são respondidos aqui pelo apóstolo, né? Depois dele dizer como é que o mundo faria. Agora ele diz: os nossos alvos não são os alvos do mundo. A bebida e o cigarro já não nos atraem. Lembra do fruto do Espírito? Que às vezes a pessoa diz assim: eu parei de fumar. E parou de mentir? Rapaz! Olha, tem gente que, irmãos, o pior vício é o vício da mentira, meu irmão. A pessoa arruma, quando a pessoa encontra na mentira uma forma de dar desculpa, é complicado. Vamos ler aqui João capítulo 15, versículo 20, nessa continuidade, diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, agora tem uma garantia. Jesus está dizendo: se você permanece na justiça, na verdade, na minha palavra, isso é que importa. Entenda, irmãos, matam pessoas, mas jamais matarão ideias e ideais verdadeiros. Fizeram isso com Jesus, crucificaram. Nós não estamos aqui hoje por causa da palavra, por causa de Jesus, e é isso que vai ficar da tua vida. É isso que vai ficar da sua vida. Então, essa modernidade, né, que a sociedade clama hoje por uma adaptação da igreja a uma Bíblia moderna, uma Bíblia onde se retiram textos e páginas e livros inteiros para adaptar a Bíblia aos dias de hoje. Um apelo a essa modernização, essa adaptação de uma igreja contemporânea. Esquece. Claro que eu digo, volto a dizer, não vai ser verdade, tão fácil, né? Aqui na página 168,
Na minha versão, então, o apóstolo traz de volta o texto base, né? No versículo 10, quando Jesus diz, agora no 11, aliás, que é o fechamento praticamente do livro, quando ele diz, bem-aventurados, né? Quando vos injuriarem por minha causa, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A nona bem-aventurança, tal é a seriedade. Por isso o nome da nossa igreja é Cristo Vive. A seriedade das pessoas olharem para nós e dizer, realmente, Cristo vive, por causa daquela igreja, por causa daquele membro, por causa daquela pessoa. Só o nome da igreja não vai adiantar não, irmãos, nome por nome, está na Bíblia, tem muita gente aí que tem nome Cristo Vive e nem prega a graça de Deus. São mentirosos, são caluniadores. Não sei nem se estão ouvindo o diabo ou se são filhos do diabo, espalhados aí no nosso meio. Bispo, não grita bispo não, irmãos. Não grita não, grita Deus, misericórdia e vai em frente, que atrás vem gente, vamos viver a graça de Deus. Porque se você, aí ele diz aqui, quando coisas surgem contra nós, quando seguimos a Jesus, injúria, perseguição, mentira, difamação, vão acontecer. Então nós precisamos estar preparados para tudo isso. E ele cita, né, situações que ele viveu. E aqui na página 169 ele diz assim, há uma forma de escapar a essa perseguição? Ele diz sim. Há 10 formas de você escapar. Você, crente, quer escapar da perseguição do mundo? Tem muito crente que quer escapar da perseguição do mundo, né? Você quer? Eu não. Deixa eu ler, senão você responde errado. Vamos ler? Página 169. Há uma forma de escapar a essa perseguição? O apóstolo está perguntando. E ele mesmo responde, ele diz sim. Ele diz, há 10 passos, né? Ou 10 regras para fugir da perseguição, a mentira e a difamação. Primeiro, aproveitar os padrões do mundo. 2, aceitar a justiça do mundo. 3, viver como filhos do mundo, carnaval, pagode, bebedices. Eu acrescentaria mentira, né? Ele vai aqui dando uns exemplos de quem vai viver bem com o mundo. Ou está ouvindo o diabo, ou é filho do diabo, hein? Aprovar a religião do mundo. Oh, todos os caminhos levam a Deus. Oh, é tudo amor. É amor, gente. Se é amor, é Deus. Deus é amor, irmão. Oh. Ai, Jesus amado. Não dizer a ninguém que ele está perdido. Ah, sabe, Maria vai com as outras, sabe? Tá tudo bem, eu convivo, eu tenho comunhão. Não, é meu amiguinho. Desculpe, amiguinho. Para ser meu amiguinho, Deus tem que dizer que é meu amiguinho. Não tem esse papo, não. Ah, não dizer a ninguém que é crente. Não andar com a Bíblia embaixo do braço, que claro, isso aqui, literalmente, hoje a Bíblia na mente, no coração, eu diria para você. Não basta andar com a Bíblia, nem ler a Bíblia basta, precisa viver a Bíblia. Tá bem? Bíblia, muitos usam, poucos vivem. Rir com o mundo, suas piadas sujas. Atenção, irmãos. Às vezes eu passo lá em casa, eu falo, opa, muda isso aí, muda esse canal. Não. Às vezes a gente está vendo uma reportagem, um programa até interessante, aí quando eu vejo está fazendo uma apologia às drogas ilícitas, ou ao homossexualismo, ou à mentira, e aquilo começa a me dar dores de parto, urticária, e eu meto o dedão no controle, desculpe, não deixo não, irmão, eu sou o sacerdote da casa, sabe, então, não censurar o pecado, lá em casa tem censura, não discordar dos que zombam de Cristo, está louco, meu irmão, bispo, um versículo para fechar tudo isso. Ok, me dá 30 segundos? 30 segundos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, para fechar um concreto aqui de remissão. Sede distraídos.
deixa a vida me levar, maresia. Não. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos conforme as 9 bem-aventuranças. Varonilmente. Não tenho que se questionar. 9 bem-aventuranças, uma postura, sabe, de uma sequência de crescimento, amadurecimento, sabedoria, paz e provisão. Conectado às 9 características do fruto do Espírito, varonilmente. Sabe o que acontece? Fortalecei-vos. O crescimento. Músculos espirituais. Bem-aventuranças. Ainda que perseguidos ou injuriados, ficaremos às vezes abatidos, nunca destruídos, sempre abençoados, sempre bem-aventurados. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja, Senhor, obrigado. Mais um livro concluído, Pai, de maneira sistemática, Pai, de maneira incisiva, cirúrgica mesmo em cada um de nós. Eu recebi, eu cresci, eu amadureci. Obrigado, Senhor. Que cada um experimente se alimentar cada vez mais dessa água viva que jorra do trono da Tua graça, essas literaturas maravilhosas do nosso ministério. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, da família apostólica. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por este zelo da graça com que este altar zela. Assim, Deus, eu posso dizer com o zelo da graça, missão cumprida. Obrigado por tão grande honra. Obrigado. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são sábios, que vivem a paz de Cristo, com as bem-aventuranças, as características do fruto do Espírito, e que a bênção de Deus os perseguem, os seguem e os fazem mais que vencedores. Digam amém. 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 Aleluia. Tudo isso é o amor de Deus. O grande amor que fez com que Deus tivesse misericórdia por nós, os 2/3 de salvos, hein? Que caminhos, que caminhos. O Teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei para chegar aqui, Teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei para
para chegar aqui. Eu vi milagre acontecer, eu vi sinais no céu. Teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou. Eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível aconteceu, bateu na minha porta. Ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só. O nosso Deus é fiel, entende? Não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel, Ele é fiel. Não, nunca, jamais vi um justo desamparado. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. E a Ele, amém. Graça e paz. Sabedoria gera paz e os milagres vêm atrás. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo,